E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Fala galera vascaína, tá no ar mais um giro completo de notícias do nosso Vascão, aquele conteúdo recheado de novidades fresquinhas direto para você torcedor apaixonado espalhado por todo o Brasil. E olha, já vou adiantando que o vídeo de hoje tá daquele jeito, hein? Cheio de informação importante, principalmente sobre o mercado da bola, porque o Vasco tá agitando bastante nos bastidores. Para começar, vamos falar sobre duas saídas confirmadas no elenco. Sim, o clube já acertou o empréstimo de mais 2 jovens jogadores da base que vão buscar rodagem em outras equipes pelo menos até o fim dessa temporada. E além disso tem papo quente vindo lá da Europa. O Vasco pode estar prestes a fechar uma venda milionária? Meus amigos, um negócio que vai encher o cofre do clube, mas claro, também vai exigir uma reposição à altura. E calma que eu já vou explicar tudinho sobre essa situação. Agora segura essa pode pintar reforço de peso já pro começo do Campeonato Brasileiro. Tem jogador importante que a torcida gosta praticamente pronto para voltar a vestir a camisa Cruz Maltina. E não para por aí, porque também vou contar para vocês sobre um atacante argentino que o Vasco sondou, e para completar mais um nome que atua no futebol mineiro e que o gigante da colina tá de olho nessa janela nacional de transferências. Além disso, vou trazer para vocês detalhes sobre negociações com jogadores que se destacaram no Campeonato Carioca. Sim, o Vasco fez algumas consultas essa semana para tentar reforçar o elenco com atletas que podem chegar por empréstimo. E claro, como sempre tem mais atualizações importantes do nosso dia a dia, vascaíno. Então já sabe, fica comigo até o final porque o vídeo tá cheio de assunto quente e você não vai querer perder nadinha, né? Agora, antes de mergulhar de cabeça, nas notícias, já vou pedir aquela moral de sempre para fortalecer o nosso trabalho. Deixa o like no vídeo, meu parceiro. Isso ajuda demais o canal a crescer e espalhar ainda mais o conteúdo para geral. E se por acaso você tá chegando agora, já se inscreve aqui porque tem vídeo novo todo dia de manhã de tarde e live à noite sempre trazendo as últimas novidades do nosso Vascão. Então bora começar, porque a primeira notícia é sobre reforço caseiro. Pois é galera, o Adson tá voltando. O jogador está trabalhando firme nos treinamentos, está recuperado e deve estar à disposição do técnico para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E vou te dizer, hein, a volta do Adson é um baita reforço. Quem lembra do impacto que ele teve no time sabe que ele é um cara fundamental, principalmente na criação, na movimentação, aquele cara que busca o jogo, cai pro meio, dá opção o tempo todo. Na temporada passada, quando o Adson precisou sair do time, o Vasco sentiu demais e agora a expectativa é que ele consiga recuperar o ritmo ideal nesses dias que faltam antes da estreia no Brasileirão. E olha, além dele, tem também o retorno do garoto Guilherme Estrela, mais uma joia da base que pode ganhar espaço, e o próprio Coutinho, que também está na reta final da recuperação e pode estar pronto para enfrentar o Santos no dia 30 de março em São Januário. Então a torcida pode começar a se animar porque o time vai ganhando reforços importantes para esse início de campeonato? Falando agora do mercado da bola que tá pegando fogo. Hoje o dia foi cheio de novidade. Para começar, o Vasco acertou o empréstimo de 2 jovens talentos da base, 2 garotos que ainda têm 19 anos e que vão jogar a Série B para ganhar experiência. Primeiro, o Lucas Eduardo, que vai para o Cuiabá, um garoto que tem muito potencial, já passou pela seleção brasileira de base, mas que acabou não tendo muito espaço no profissional esse ano, principalmente no Campeonato Carioca. Agora ele vai ter a chance de jogar com regularidade e a gente deseja toda a sorte do mundo para ele, para que volte ainda mais forte para o Vasco no ano que vem. O outro é o JP, cria da casa, já tá no Vasco faz um bom tempo também, com passagem pela seleção de base e que subiu pro profissional no ano passado mostrando muito futebol. Mas infelizmente esse ano acabou ficando sem oportunidades com o Carille e agora vai defender o Avaí na Série B. Torcida total pro JP também para que ele consiga fazer uma boa temporada e retorne pronto para brigar por espaço no nosso elenco. E agora vamos para a notícia que promete mexer com o Vasco nos próximos meses. Galera, o lateral esquerdo Lucas Piton tá na mira de clubes europeus e parece que a venda dele tá bem encaminhada. A proposta que chegou foi de cerca de 8 milhões de euros, o que dá mais ou menos 50 milhões de reais.
um valor muito importante para os cofres do clube. A expectativa é que a negociação aconteça na janela internacional do meio do ano e por isso o Vasco já começou a se movimentar em busca de um substituto. Agora dá para entender por que o clube está sondando laterais esquerdos mesmo depois de renovar com o Vitor Luiz. O Vasco já está se precavendo, porque se o Piton realmente for vendido, vai precisar de alguém para assumir a posição, e olha com o Leandrinho emprestado lá para os Emirados Árabes e com possibilidade de venda ao final do empréstimo, a situação do setor fica ainda mais urgente. Falando em reforços, o Vasco também está de olho em jogadores que se destacaram no Sampaio Corrêa durante o Cariocão. A diretoria abriu conversas para tentar o empréstimo de 3 jogadores, o zagueiro Eduardo Turhan, o volante Alexandre e o atacante Max, esse último que fez um ótimo estadual, marcando 4 gols e dando 5 assistências. O bom é que são jogadores que chegariam com salários bem baixos e com opção de compra ao fim do contrato. E tem mais, hein? O Vasco foi atrás do atacante Lautaro Dias, jogador argentino que está no Cruzeiro. Inclusive o Bahia também entrou na disputa. A questão é que o Cruzeiro só aceita liberar o jogador em definitivo e o Vasco nesse momento não quer gastar muito dinheiro, tá priorizando reforços por empréstimo ou jogadores livres no mercado. Então, por enquanto, é uma negociação que vai depender muito dos moldes que o Vasco conseguir. É isso, rapaziada! Muita coisa acontecendo no Vasco e a gente vai seguir acompanhando tudo de perto. E olha, além dessas movimentações, o Vasco também está de olho no mercado carioca buscando opções baratas e que podem agregar valor ao elenco. A gente sabe que o clube está com os pés no chão evitando fazer loucuras financeiras, mas ao mesmo tempo precisa dar mais opções para o Carille trabalhar durante a temporada. E o foco principal agora é justamente reforçar o setor ofensivo, porque o time ainda sente falta de peças que decidam jogos, principalmente jogadores de velocidade que possam mudar o panorama das partidas quando o jogo está amarrado. Por isso essa sondagem ao atacante Max do Sampaio Corrêa faz muito sentido, porque ele é um jogador jovem veloz que sabe fazer gols e que também dá assistência. E com o Adson voltando, o Coutinho se recuperando e a possibilidade do Guilherme Estrela ganhar minutos, o Vasco pode começar a ter um meio de campo mais criativo e um ataque mais leve. Só que, claro, a torcida tá de olho e espera que venham mais nomes porque o Campeonato Brasileiro é longo, é difícil e o elenco precisa ter qualidade e quantidade para brigar em cima. Outra coisa que movimentou o noticiário do Vasco é a situação do Leandrinho, lateral esquerdo, que está emprestado ao futebol dos Emirados Árabes. A galera tem perguntado bastante se ele pode voltar, mas a verdade é que o clube árabe tem a prioridade de compra no final do empréstimo. Se eles decidirem pagar o valor estipulado, o Vasco não consegue segurar o jogador. Por isso a busca por um novo lateral já é uma questão estratégica, já pensando no segundo semestre da temporada, quando o Piton deve sair e o Leandrinho possivelmente não retorne. Agora falando um pouco sobre o planejamento da comissão técnica, o Vasco pretende intensificar os trabalhos nas próximas semanas, com foco total na preparação física e tática, aproveitando esse intervalo sem jogos oficiais para ajustar o time. A expectativa é que o Carille consiga montar uma equipe mais sólida, que tenha consistência principalmente no sistema defensivo, algo que a torcida cobrou bastante durante o Campeonato Carioca. E com os reforços que estão chegando e os jogadores que estão voltando de lesão, o time deve ter uma nova cara já na estreia contra o Santos? E sobre o atacante Lautaro Dias, só para deixar claro, o jogador vem sendo um dos destaques do Cruzeiro, por isso mesmo, a diretoria mineira não quer liberar por empréstimo. O Vasco, como eu falei, não pretende fazer grandes investimentos agora, então vai depender muito de como as conversas evoluem. Se o Cruzeiro aceitar algum tipo de negociação que envolva parcelamento, ou até troca de jogadores, pode ser que avance, mas por enquanto a situação está em fase inicial. E para fechar, muita gente pergunta sobre o Felipe Coutinho, e sim, o Vasco segue de olho na recuperação dele. Existe uma expectativa muito grande de que ele esteja em campo já no primeiro jogo do Brasileirão, mas claro, tudo vai depender de como ele responder nos treinamentos. O próprio Carille já disse em entrevistas que conta com o jogador para ser um diferencial técnico na equipe, principalmente na parte de criação e quem sabe até para ajudar a dar mais experiência e liderança dentro de campo, algo que o Vasco está precisando muito. Então, família vascaína, o momento agora é de paciência, de acompanhar de perto todas essas movimentações, porque o clube está tentando montar um time competitivo, mas com responsabilidade financeira, sem dar passos maiores que as pernas.
E a gente vai estar aqui todos os dias trazendo essas informações em primeira mão para manter vocês sempre atualizados com tudo que acontece no dia a dia do nosso gigante da colina. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. A cena foi gravada em uma rápida sequência, mas deixou todos os torcedores ansiosos. Everton Ribeiro, com um sorriso discreto, aparece em um vídeo acompanhando atentamente um jogo do Vasco da Gama. Para muitos, essa simples gravação alimentou rumores que já tomam conta das redes sociais e dos bastidores do futebol carioca. Seria essa a pista de uma nova e explosiva contratação do gigante da colina? O nome de Everton Ribeiro está mais quente que nunca. Após uma saída marcante do Flamengo no início de 2024, o meia de 35 anos teve um 2024 de altos e baixos no Bahia, mas ainda assim se mostrou um jogador imprescindível. Com 61 jogos, 6 gols e 9 assistências, foi peça-chave na campanha que levou o tricolor baiano à Libertadores de 2025. Agora ele se encontra em uma situação curiosa, sem contrato com o Bahia. Os rumores sobre seu futuro se intensificam. E o Vasco, em busca de reforços para fortalecer seu elenco, aparece como o destino mais provável. A paixão de Everton pelo futebol carioca é inegável. Foram 394 jogos e 11 títulos conquistados pelo Flamengo, incluindo prêmios individuais que o colocaram entre os maiores da sua geração. A possibilidade de retornar ao Rio de Janeiro, dessa vez vestindo a camisa cruz-maltina, geraria um impacto instantâneo, tanto dentro de campo quanto fora dele. O torcedor vascaíno, que anda sedento por grandes nomes, já sonha com o que poderia ser um dos maiores reforços da temporada. Entretanto, o cenário está longe de ser claro. O Vasco ainda enfrenta desafios financeiros, o que torna a negociação de um atleta de peso como Ribeiro uma tarefa complicada. Além disso, o jogador tem demonstrado interesse por projetos que ofereçam mais do que apenas conforto financeiro, sendo o Bahia uma prova disso. Como o gigante da colina planeja contornar esses obstáculos para convencer Everton a dar esse passo? Ousado! As próximas semanas prometem ser de muita expectativa. O Vasco já se mostra interessado, o jogador está em busca de novos desafios e o clima de especulação está no ar. Para os vascaínos, a pergunta que fica é: será que o tão esperado reforço para o meio-campo será Everton Ribeiro? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.